turmas que já tinham umas meninas que eram mães. É pesada essa história de gravidez. A gente passa 40 semanas, né? Todo mundo diz, 9 meses. 9 meses o Cacilda, são 40 semanas. 40 semanas já 10 meses. Desde que começa o processo, né? Então, é muito exercício de paciência. E toda hora você fica, a próxima ultra vai ter isso, próxima ultra você vai descobrir aquilo, ver se cresceu, ver se não cresceu, ver se, sei lá, a medula espinhal está no lugar certo. Uma com 20 e outra com 17. Mas ainda se lembra do processo, né, Roselane? Bom, então vamos lá, né? Aula de revisão para a nossa segunda prova, certo, senhoras e senhores? Seguinte, eu montei essa apresentação enquanto eu estava dando aula para o horário anterior, né? Achei que ficou interessante e vou usar ela aqui com vocês para a gente ir discutindo, tá certo? Se vocês quiserem ver como ela foi montada e o caminho, né, para chegar até ela, eu inclusive já coloquei ela no Cigar para vocês, né? Se vocês quiserem ir acompanhando, fazendo as anotações, enfim. Quer dizer, eu acho que já está no Cigar. Já deve estar no Cigar. E aí, vocês, se desejarem, vocês podem assistir a aula do horário anterior, que foi quando a gente foi construindo, né? Mas aí a gente vai passando aqui por ela e vocês podem ir tirando as dúvidas de vocês, né, para essa segunda unidade. Então, o que acontece aqui, né? Nessa segunda unidade de fluidos, a gente trabalhou com duas coisas principais, né? A gente trabalhou com análise do escoamento de fluidos, né? E a gente fez essa análise de escoamento em duas perspectivas. Na perspectiva integral, quando a gente está se preocupando com efeitos globais, né? A velocidade média na seção de entrada, na seção de saída, as forças, né, que atuam de uma maneira global. E trabalhamos também com a perspectiva de análise diferencial, né? Em que a gente se preocupava na descrição de como que se comportava o campo, né, de algumas propriedades. Para a gente fazer isso, né, para a gente partir para essas análises, fossem ela integral ou diferencial, a gente precisou escrever, primeiro, todas aquelas equações que a gente conhecia da vida pregressa de vocês. Então, as equações básicas para um sistema, conservação de massa, momento linear, momento angular, primeira e segunda leis da termodinâmica, né? Descrevemos todas essas equações, usamos o teorema de transporte de Reynolds como uma ferramenta para transpor essas equações que estavam nesse formato de sistema para a perspectiva de volume de controle. E quando a gente fez isso, aí sim, a gente escreveu todas essas equações, né, para um volume de controle, segundo uma perspectiva integral, e em seguida fizemos análise diferencial, certo? Então, só para relembrar tudo desde o começo, né? Quando a gente fala em equações básicas para um sistema, a gente sabe que o sistema se constitui, por definição, uma quantidade de massa fixa e identificável, né? Composto pela mesma quantidade de matéria em todos os instantes de tempo. Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha e trabalhou nas demais disciplinas. Então, por exemplo, a gente sabe que a conservação da massa diz que não, se o sistema ele é composto por uma quantidade fixa e identificável de massa, então a taxa de variação da massa do sistema é zero. A gente sabe que momento linear é o produto massa vezes velocidade. Se a gente for representar essa taxa de variação do momento linear do sistema, a gente tem que calcular essa derivada desse produto, né? Ficaria dv dt vezes a massa, que representaria aí a aceleração, massa vezes aceleração, então representa a força. E o outro termo dessa derivada aqui, dessa regra da cadeia, ia ficar velocidade vezes dm dt, que a gente já sabe aqui que é zero, né?
A gente também descreveu a equação de conservação de energia, né? Onde a gente disse que a taxa de variação da energia de um sistema ela ocorria em decorrência das taxas de transferência de calor e realização de trabalho. Descrevemos o princípio de conservação da quantidade de movimento angular, né? Dizendo que justamente o momento angular, a taxa de variação desse momento angular ocorria em decorrência das forças, dos torques que atuavam sobre ele, né? E a segunda lei da termodinâmica a gente representou como a taxa de variação dessa entropia do sistema, sendo representada por essa desigualdade, né? Sendo maior ou igual que a taxa de transferência de calor que ocorria a uma dada temperatura. Então, se o processo era um processo reversível, um processo ideal, né? Então, a variação de entropia, a taxa de variação de entropia correspondia à igualdade, e se a gente estava falando de um processo irreversível, então essa taxa de variação de entropia era maior, né? Era superior a esse valor aqui, calculado pela equação. Então, essa bagagem aqui de equações, né, ela já vem aí da vida pregressa de vocês, né, de Física 2, de Química e tudo mais, de outras disciplinas, né. O que a gente fez foi descrever essas equações de maneira similar, né, então todas essas equações, elas estão escritas como uma taxa de variação de uma propriedade do sistema. Essa propriedade aqui, todas elas, energia, entropia, momento angular, né? Todas elas dependem do tamanho do sistema, então são propriedades extensivas. E essa representação dessa maneira, ela é feita propositadamente. Por quê? Porque o teorema de transporte de Reynolds, que é essa ferramenta que faz a ligação das equações que a gente conhece para sistemas, né, que vocês conheciam e usavam anteriormente, com a perspectiva de volumes de controle, né, o teorema de transporte de Reynolds, ele se utiliza justamente da taxa de variação de uma propriedade extensiva do sistema, né, e ele relaciona essa taxa de variação com a taxa de variação no volume de controle e com o fluxo dessa propriedade através da superfície de controle. Então, essa primeira parcela aqui do teorema de transporte de Reynolds diz respeito, então, à taxa de variação da propriedade N, que é uma propriedade extensiva do sistema. Então, essa propriedade pode ser massa, momento, energia ou qualquer outra. Isso aqui vai ser igual à taxa de variação dessa propriedade dentro do volume de controle, mais o fluxo dessa propriedade através da superfície de controle, né? De toda a superfície de controle. Perceba que esses termos que eu estou destacando aqui, eles não são propriamente esse que está aqui dentro da integral, né? Eu estou destacando o termo completo. Se eu quiser avaliar somente esse termo que está aqui nessa integral, perceba que eu tenho o produto da propriedade intensiva, que corresponde a essa, né? Vezes a massa específica do fluido, vezes o volume do volume de controle, né? Eu integro isso aqui em todo o volume de controle. Então, esse termo aqui em azul representa a quantidade total dessa propriedade que está contida no volume de controle. Então, quando eu calculo essa derivada parcial com o tempo dessa propriedade, eu estou avaliando, então, a taxa de variação dela no volume de controle. E se eu for analisar esse segundo termo aqui, né, então a gente vê que isso aqui, esse termo que eu estou mostrando, né, representa justamente o fluxo dessa propriedade, né, através de uma área A qualquer, né? Por quê? Porque aqui é o produto somente propriedade intensiva, vezes ρ, vezes o produto escalar entre velocidade e área. Então, esse termo aqui diz respeito ao fluxo dessa propriedade através de uma dada área. Quando eu faço isso em toda a superfície de controle, né, do meu volume de controle, então eu tenho o fluxo líquido,
né, dessa propriedade através da superfície de controle. Por que fluxo líquido? Porque quando eu avalio esse termo em toda a superfície de controle, vão existir regiões de entrada, vão existir regiões de saída, e um produto escalar vai me dar a informação de quais termos são positivos e negativos, e aqui eu sei justamente o valor, digamos assim, líquido desse processo, né? Eu tenho a subtração, né, entre o que saiu e o que entrou. Então, eu sei efetivamente quanto que escoou através dessa superfície de controle. Então, quando a gente aplicou, né, quando a gente vem aqui para a perspectiva integral, então, que é o nosso interesse, a gente pega as equações básicas para um sistema, a ferramenta do teorema de transporte de Reynolds e consegue obter as equações básicas para um volume de controle. E aí a gente fez isso para a conservação da massa, momento linear e energia. Então, de maneira geral, a gente pega as duas ferramentas, a equação da conservação para um sistema e o TTR, para obter a equação na forma integral. Então, para a conservação da massa, a gente tem essa equação representando a conservação da massa para um sistema, taxa de variação da massa do sistema é igual a zero, e a gente tem o teorema de transporte de Reynolds. Então, o que a gente fez foi dizer que a nossa propriedade extensiva N de navio era justamente a massa, e a propriedade intensiva correspondente à massa era justamente igual a 1, né? Se eu dividir massa por massa do sistema, eu obtenho o valor de 1. Então, quando substituo essa informação, meu Deus, eu sumi meu mouse. Tá aqui. Quando eu substituo essa informação no teorema de transporte de Reynolds, então a gente fica com essa equação aqui, né? E, obviamente, né, pela definição da equação para um sistema, dm dt aqui era igual a zero. Então, a gente fica com essa forma da nossa equação de conservação da massa. E aí, a partir daqui, vocês podem fazer as simplificações. O que essa equação da conservação da massa diz? Diz simplesmente que... Meu Deus, meu mouse está subindo mesmo, eu não enxergo ele. Hora nenhuma. Sumindo de um jeito que eu não sei nem... tá aqui. Olha só, que coisa. Será que tem um jeito de fazer essa caneta ficar maior? Então, o que essa equação da conservação da massa diz para a gente, ó, é que a taxa de variação da massa contida no volume de controle é igual ao fluxo de massa através da superfície de controle, certo? Então, se o escoamento é em regime permanente, esse termo aqui já pode ser descartado. Se o escoamento é de um fluido, essa massa específica sai dessas duas integrais, né? E aí a gente tem as simplificações possíveis para cá, tá bom? Para a equação de conservação do momento linear, o raciocínio foi exatamente o mesmo, né? A gente pega a equação de conservação para um sistema, o teorema de transporte de Reynolds, junta essas duas coisas para obter a equação na forma integral. Então, para um sistema, a gente dizia que a taxa de variação do momento linear era igual às forças que atuavam sobre ele, né? A gente sabe que momento linear é o produto massa vezes velocidade. Então, a nossa propriedade intensiva, a nossa propriedade extensiva, o N, seria o momento linear, e a intensiva correspondente seria justamente a velocidade. Por que eu estou falando isso? Lembra que propriedade intensiva independe do tamanho do sistema? Então, propriedade intensiva, né, está relacionado com a gente não depender mais do tamanho desse sistema. Então, seria
momento linear dividido pela massa desse sistema. Então, a gente obteria aqui o valor de V, certo? Então, a gente pula para essa equação, né? Taxa de variação do momento linear, sendo a taxa de variação do momento linear do volume de controle, mais o fluxo de momento através da superfície de controle. As forças, né? A gente sabe que essa taxa de variação do momento, então, era igual ao somatório de forças, e essas forças podem ser forças de superfície ou forças de campo. Forças de campo é campo gravitacional, tá, pessoal? E forças de superfície, aqui a gente tem as contribuições de força referente pressão, tensão cisalhante e forças de reação, certo? Então, essa seria a nossa equação de conservação do momento linear na perspectiva integral, né? É importante entender que essa equação é uma equação vetorial, né? Então, se você está trabalhando na direção X, você vai falar em FBX, SX, força de superfície em X, os vetores velocidades que tem aqui na direção X, né? Então, você vai aplicar essa equação para a direção em que você estiver analisando. Além disso, esse termo aqui de velocidade, esse que está destacado, né, é quem traz a informação da direção do momento que está sendo causado pelo escoamento do fluido. Então, perceba que essa equação ela é vetorial. Então, aqui é um vetor, tem uma direção, aqui tem um vetor, tem outra direção, aqui também, né? Então, esse termo aqui, ele também deve ser vetorial. E quem traz essa informação vetorial é justamente esse carinha aqui que está destacado. Por quê? Esse produto escalar, obviamente, vai produzir um escalar, né? Não vai produzir um vetor. Então, se vocês não atentarem para determinar qual que é essa direção desse vetor velocidade, se ele está apontando na direção do x positivo ou do x negativo, ou na direção y positiva ou y negativa, isso vai causar um impacto significativo nos cálculos de vocês. Então, é importante vocês verem justamente essa direção dos eixos coordenados aqui. Opa! Pra vocês terem ideia de como esse bicho está bagunçado aqui, como eu não estou vendo. Então, essa direção dos eixos coordenados aqui é preciso que vocês tomem cuidado, né? Justamente para determinar aqui essa direção desses vetores, velocidades e os sinais referentes a essas forças. Além disso, né, é interessante que vocês trabalhem com informações de pressões relativas, né, nessa questão aqui. Por quê? Porque a contribuição da pressão atmosférica ela é homogênea em todo o volume de controle, na maior, né, parte dos casos. Então, é desnecessário a gente contabilizar essa contribuição, certo? Então, se você usa as informações de pressão relativa em ambas as seções, você tem o seu cálculo, né, vai estar tranquilo aí para você calcular essas forças, certo? A última equação nessa perspectiva integral que a gente trabalhou foi a equação de conservação de energia. E o raciocínio aplicado aqui foi exatamente o mesmo, né? Partir da equação para um sistema na forma de taxa de variação de uma propriedade extensiva, que seria o E, aplicar essa equação no teorema de transporte de Reynolds para obter a equação na forma integral para um volume de controle. Então, foi isso que a gente fez, né? Ezão seria a nossa propriedade extensiva, aqui, e Ezinho seria a propriedade intensiva correspondente. Então, a gente consegue partir daqui para esta equação, né? E aí, substituindo a equação de taxa de variação para o sistema, a gente chegaria nessa forma, né? Em que a gente representa as taxas de realização de trabalho e as taxas de troca de calor.
Como o termo de trabalho ele é um termo que pode englobar, né, várias formas de transferência de energia para esse sistema, a gente destrincha esse termo, certo? Em seus componentes, referentes ao trabalho de eixo, que é aí referente a compressores, ventiladores, turbinas, né, que é o trabalho realizado por máquinas de fluxo, né, que a gente chama. Trabalho das tensões cisalhantes, trabalhos de outras formas, né, e esse termo aqui em particular, a gente tem aqui justamente a representação dos trabalhos das tensões normais, certo? Então, quando a gente discrimina esse termo de taxa de realização de trabalho, a gente fica com essa forma da equação de conservação de energia. Esse trabalho das tensões normais, né, lá ele estava escrito como P vezes V, né? Esse V aqui, pessoal, não é velocidade, tá? Esse V é volume específico do fluido, então a gente pode escrever isso como P sobre ρ também, tá? Esse trabalho P sobre ρ, ou trabalho PV, a gente pode chamar de trabalho de escoamento, né? Geralmente nos livros de termodinâmica ele é chamado assim. E, né, obviamente, essa equação aqui geral para a conservação de energia, ela pode ser muito simplificada, né, a depender dos problemas que a gente for considerar, né? Se o escoamento ocorre em regime permanente, então a gente já pode tirar alguns termos, como esse aqui. Se não existem máquinas de fluxo, a gente pode cancelar esse termo aqui. Se o escoamento é adiabático, a gente pode cancelar esse, né? Se a gente propositadamente coloca a nossa superfície de controle, né, de tal maneira que ela é perpendicular a esse vetor velocidade aqui, né, isso faz com que esse trabalho das tensões cisalhantes também fique sendo igual a zero. Por quê? Porque justamente a gente sabe que a área que caracteriza a superfície de controle, ele é um vetor normal à superfície de controle, né? Então, ele faz esse ângulo de 90 graus com a superfície de controle em toda a região dela, sempre aponta para fora, né? E quando esse vetor velocidade, ele está formando um ângulo de 180 ou 0 graus com esse vetor característico da área, significa que esse vetor velocidade também forma um ângulo de 90 graus com a tensão cisalhante. E isso aqui é importante porque se o ângulo formado entre essas duas quantidades é um ângulo de 90 graus, então o produto escalar da velocidade com a tensão cisalhante vai ser igual a zero, né? E aí a gente pode cancelar esse termo referente às tensões cisalhantes. Então, sempre que vocês puderem, coloquem a superfície de controle perpendicular, né, a esse vetor velocidade. Facilita muito a nossa vida em termos dos produtos escalares que a gente vai ter que trabalhar. Professor, o que é esse Ezinho aí do volume de controle? A propriedade dele. Que ézinho? Do volume de controle aqui, da integral. Sim, em azul? Aham. Esse Ezinho, Luiz, é a energia específica, né? Então, esse Ezinho é o Ezão dividido por unidade de massa. E aí, esse termo contabiliza justamente energia interna, energia cinética e energia potencial, né, do fluido, certo? Então, esse Ezinho é justamente o Ezão por unidade de massa, a energia toda por unidade de massa. Ok? Sim, sim. Bom, a depender do que é fornecido para vocês, né, pode ser que vocês precisem usar outras definições para calcularem, né, o que for pedido. Então, se numa determinada situação ele fornece, ao invés de
as energias, ou a variação da energia interna de uma seção para outra, em vez de fornecer isso, ele fornece as diferenças de temperatura ou a capacidade calorífica do fluido, então faz mais sentido vocês trabalharem com o conceito de entalpia, né? E entalpia a gente sabe que é a soma de energia interna mais o trabalho PV, né? E essa variação da entalpia vai ser dada justamente pelo produto, da capacidade calorífica, a pressão constante, né, o CP, vezes a variação de temperatura. Né? Mas a escolha de uma ou outra equação para vocês usarem vai depender justamente do que é fornecido numa dada questão, numa dada situação para vocês. Concluindo aí essa parte de análise integral, né? A gente partiu dessa equação de conservação de energia, fizemos algumas considerações sobre ela, né? No caso de um regime de escoamento ocorrer em regime permanente, em regiões em que os efeitos viscosos são desprezíveis, né? Ou seja, um escoamento sem atrito, de um fluido incompressível e na ausência de máquinas, a gente obteve, né, simplificações dessa equação de energia, que nos levou justamente ao que a gente chamou de equação de Bernoulli, né? E aí a equação de Bernoulli, ela tem seus limites, obviamente, de validade, né? Todo esse conjunto de considerações precisam ser atendidos para que esse equacionamento seja válido, né? Mas a gente consegue aqui rapidamente ver, ó, que esse conjunto de simplificações aí traz para a gente justamente a equação de Bernoulli diretamente da conservação de energia, né? Então, por exemplo, se você tiver um dado escoamento e quiser usar a equação de Bernoulli, você pode entender que não é em todo o escoamento que ela vai se aplicar, né? Por exemplo, nessa figura que está aqui sendo mostrada, existe uma região em que a equação de Bernoulli ela é válida e existe uma região em que ela não é válida, né? Qual a diferença entre essas duas se a gente está falando do mesmo escoamento? A diferença é que nessa região aqui escura, que é a região de não validade da equação de Bernoulli, os efeitos da viscosidade não podem ser desprezados. Por quê? Porque justamente a gente tem os fenômenos de formação de camada limite, formação de vórtices, né? Mistura entre as camadas aí do fluido nessa região. Então, nessa região, a gente tem efeitos viscosos importantes, ainda que o escoamento seja em regime permanente, de um fluido incompressível e na ausência de máquinas, certo? Então, vão existir regiões em que esses efeitos viscosos são desprezíveis e outras não, né? Então, a equação de Bernoulli, ela fornece essa relação aproximada entre pressão, entre pressão, velocidade e energia potencial, né? Pressão, velocidade e energia potencial, em regiões do escoamento incompressível e em regime permanente, ao longo, né, da linha de corrente, onde essas forças de atrito são desprezíveis, certo? Então, ele diz que a soma desses termos aqui, ela é constante ao longo de uma linha de corrente. E aí, quando a gente trabalhou com essa equação de Bernoulli, a gente disse que podia escrever ela de várias formas, né, conforme fosse mais adequado para a gente. Uma dessas formas é a representação de todos esses termos na forma com unidades, né, de pressão, né? Se a gente fizer isso, então a gente tem uma carga de pressão que a gente chama de pressão estática, né, que representa a pressão termodinâmica desse fluido. Vai existir uma carga de pressão hidrostática, que vai representar justamente esses efeitos de variação de energia em decorrência de variação de elevação desse fluido, né, com relação a um nível de referência.
E a gente tem, né, o termo referente à carga dinâmica, né? Esse termo de carga dinâmica, ele está relacionado com a pressão, né, que esse fluido vai, o aumento de pressão que esse fluido vai promover quando ele é levado da condição de escoamento, né, em movimento, para a condição de repouso, né? Então, esse aumento de pressão é o que surge pelo fato desse fluido que tinha uma dada energia cinética, né, ser levado para a condição de repouso, certo? Quando esse processo ocorre de maneira isentrópica. O que quer dizer um processo isentrópico? Quer simplesmente dizer que é um processo reversível e adiabático, certo? Então, esse termo aqui de pressão dinâmica, ele está relacionado com o movimento do fluido, né? E aí, a equação de Bernoulli, ela diz para a gente assim, olha, a soma da pressão estática, hidrostática e dinâmica produz um valor de pressão total que é constante ao longo de uma linha de corrente na situação em que a equação de Bernoulli for válida. Então, uma outra forma da gente enunciar a equação de Bernoulli é simplesmente dizendo que a pressão total se mantém constante para um escoamento que atende às demais restrições, né? Um outro termo que a gente também falou, né, quando tratando da equação de Bernoulli, foi o termo de pressão de estagnação, né? E aí, pressão de estagnação corresponde à soma da pressão termodinâmica, né, que seria a pressão estática aqui do fluido, com a carga de pressão dinâmica desse escoamento. E aí a gente viu que justamente essa pressão de estagnação servia para funcionamento de equipamentos como o tubo de Pitot, em que a gente podia medir essa diferença entre a pressão na corrente em que o fluido está escoando com uma dada velocidade e uma tomada de pressão num ponto em que a velocidade é zero, ou seja, junto com a parede, né, uma tomada de pressão na parede, e aí a gente podia fazer a inferência de qual era a velocidade desse escoamento, certo? Dúvidas até aqui? Pode prosseguir, professor. Certo? Então, vamos lá. Então, isso foi, né, toda a nossa análise toda a nossa análise integral desses escoamentos de fluido, né? E a diferença fundamental entre a análise diferencial e a análise integral é justamente o que a gente quer de resultados, né? Na análise integral, a gente está preocupado com valores médios de fluxo numa seção de entrada ou de saída, né? A força total que é exercida por um dado escoamento sobre um objeto. A gente tem esse interesse. Quando a gente passa para a perspectiva da análise diferencial, então a gente quer descrever o escoamento a cada ponto, né? Então, a gente faz isso porque a gente quer manipular alguma variável geométrica aqui, por exemplo, ou referente ao escoamento, velocidades, ou massa específica do fluido, ou qual fluido que está escoando, né? Então, a gente quer manipular essas características, né? Então, o objetivo da análise diferencial é a gente descrever os campos de velocidade, os campos de pressão, a distribuição de temperatura, a distribuição das tensões, né, nessa região que é o nosso estudo. Então, quando a gente falou em análise diferencial, a gente também trabalhou com o mesmo conjunto, né, grosseiramente assim falando, de equações, né? A gente trabalhou aqui com a conservação da massa e com a conservação do momento linear, mas para a gente trabalhar com a equação de conservação do momento linear, a gente precisou dar uma paradinha aqui na cinemática da partícula fluida para poder prosseguir, certo? E essa etapa aqui foi fundamental para
que a seguinte, né, fosse mais facilmente processada. Então, na análise diferencial, a equação da conservação da massa, a gente obteve simplesmente aplicando aquela equação que a gente tinha obtido para um volume de controle integral, para agora um volume de controle que era do tamanho de um ponto no escoamento. Então, obviamente, a gente teve que fazer, né, expansão em série de Taylor para descrever esses produtos e tudo mais em cada uma das faces, né? Mas a gente chegou nessa expressão aqui, que era a expressão da equação da continuidade para um escoamento em coordenadas cartesianas. Quando a gente falou dessa equação, a gente também disse que a gente podia expressá-la usando o operador del, né? Por que a gente faria isso? Porque se escrevêssemos dessa maneira, bastava eu mudar o operador del e aí eu poderia mudar qual era o conjunto de coordenadas que eu estava trabalhando, né? Então, eu podia sair de uma análise em coordenadas cartesianas para uma análise em coordenadas polares ou coordenadas cilíndricas, simplesmente mudando o operador del correspondente aqui, certo? Quando a gente considerava que esse escoamento esse escoamento era incompressível, né, era de um fluido incompressível, então, automaticamente, alguns termos aí, eles se cancelavam, certo? Então, se o fluido era incompressível, a massa específica era constante, então não variava nem com o tempo, e podia sair de todas essas derivadas parciais, né? Então, a gente ficava com essa equação aqui para representar um escoamento incompressível. Esse termo daqui, né, representa justamente o que a gente depois chamou de taxa de dilatação volumétrica do fluido, certo? Então, para um escoamento incompressível, a taxa de dilatação volumétrica é igual a zero. A gente obteve essa informação aqui de o que era a taxa de dilatação volumétrica quando a gente trabalhou com deformação linear desse escoamento, certo? Então, só para vocês poderem aí fazer as conexões com esses conteúdos, tá certo? Então, no escoamento incompressível, a taxa de dilatação volumétrica é zero. Alternativamente, né, se esse escoamento ele for simplesmente um escoamento em regime permanente, a forma correspondente da equação da continuidade fica sendo essa daqui, né? Eu só posso cancelar esse primeiro termo de dependência temporal. Tá? Bom, como eu falei para vocês, a gente ia precisar fazer um pulinho aqui na cinemática da partícula fluida para poder melhor descrever os nossos fenômenos, né? Então, a gente falou em translação da partícula fluida, deformação linear, deformação angular e rotação dessa partícula, né? Então, quando a gente falou em translação dessa partícula fluida, a gente falou no deslocamento dela desde um ponto inicial até um ponto mais adiante nesse campo de escoamento. E quando ela faz isso, então ela sai de uma condição de campo de velocidade para uma outra condição, né? E aí a gente representa a aceleração dessa partícula fluida como a taxa de variação dessa velocidade da partícula fluida. Porém, essa derivada, né, dessa taxa de variação da velocidade não é uma derivada qualquer, né? Essa derivada aqui é uma derivada que a gente chamou de derivada substantiva ou derivada material, certo? Por que derivada material? Porque ela acompanha a partícula fluida. Então, existe uma dependência desse campo, dessa aceleração da partícula com o tempo, mas existe uma dependência também dessa aceleração da partícula com relação aos eixos coordenados, né, a posição da própria partícula fluida.
Então, a gente chamou esse primeiro termo aqui de aceleração local, referente às mudanças do campo de velocidade numa mesma posição, num mesmo local, né? E o termo de aceleração convectiva, sendo referente às mudanças na velocidade devido às mudanças de posição. Então, ele muda de posição no escoamento, e aí ele pode estar sujeito a regiões de mais alta ou mais baixas velocidades, a depender, por exemplo, da área que está sendo disponível, né, para esse escoamento. Então, num escoamento, por exemplo, em regime permanente, vão existir regiões de velocidade baixa e regiões em que a velocidade vai ser alta, né? Então, a partícula fluida mudando de uma posição inicial aqui nessa região 1 para a região 2, ela é acelerada, ainda que o escoamento ocorra em regime permanente, certo? Então, isso aqui foi o nosso termo de aceleração, né, referente à translação, que diz respeito aí à taxa com que essa partícula fluida se desloca, né, se acelera nesse campo de escoamento. Perceba que isso aqui foi de fundamental importância, né, porque, ó, aqui a gente obteve a expressão para a aceleração da partícula fluida. E a gente sabe que para a gente descrever o momento linear, a conservação do momento linear, eu vou precisar usar a segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes a aceleração dessa partícula fluida. Então, nessa etapa aqui de translação, eu já descrevi um item que eu vou precisar mais lá na frente, certo? O segundo termo que a segunda forma, digamos assim, de movimentação da partícula fluida que a gente trabalhou foi referente à deformação linear dessa partícula. E aí a deformação linear se refere à taxa com que ela cresce ou diminui em uma dada direção, né, mantendo toda a sua identidade íntegra, né, sem alterar os ângulos que identificam a partícula. Então, se ela tinha aqui todos esses ângulos de 90 graus, né, após a deformação linear, ela permanece com todos esses ângulos que a identificam, né, constantes. E aí a gente viu que a taxa de deformação linear em uma dada direção correspondia justamente à taxa de variação da componente da velocidade nessa direção, com relação à própria direção. Então, a gente fez isso para a direção X, para a direção Y e para a direção Z, né? E perceba que para eu contabilizar a taxa de dilatação volumétrica da partícula, eu tenho que contabilizar quanto que ela variou na direção X, mais quanto que ela variou na direção Y e quanto que ela variou na direção Z. Então, eu posso ter uma situação em que existem deformações lineares na direção X, Y e Z, né? Mas o somatório dessas três coisas, né, produz um valor nulo. Então, nessa situação, a gente tem o que a gente chama de um escoamento incompressível. Por quê? A taxa de dilatação volumétrica seria aí igual a zero, né? Ainda que eu tenha deformação linear em cada uma das direções, certo? Deu para entender isso? Então, se o escoamento ele não é incompressível, ou seja, se eu estou falando do escoamento compressível, esse valor aqui, se eu estou falando de um escoamento compressível, esse valor aqui de taxa de dilatação volumétrica vai ser diferente de zero, certo? Se eu estou falando de um escoamento incompressível, então essa taxa de dilatação volumétrica vai ser igual a zero, ok?
Então, isso é uma das formas que a gente tem para checar se um dado campo de velocidade corresponde a um escoamento incompressível ou não. Eu pego quem é U, quem é V, quem é W, né? E faço o teste. Se, quando eu fizer as derivadas de U, V e W com relação a X, Y e Z, a soma dessas três coisas for igual a zero, então eu vou ter um escoamento incompressível. Se a soma dos três não der igual a zero, escoamento compressível. O terceiro movimento que a gente trabalhou foi o movimento de rotação da partícula fluida, né? Que diz respeito justamente obviamente, a rotação dela ao longo de um dos eixos coordenados, né? Então, a velocidade angular da partícula fluida, essa quantidade aqui vetorial, né? Que é descrita com sua componente em x, y e em z, né? E essa velocidade angular ao longo dos eixos x, y e z, ele é obtido justamente em decorrência das diferenças entre velocidades da partícula fluida em pontos do escoamento. Então, por exemplo, para essa rotação ao longo do eixo Z, que sai aqui desse plano dessa página, a gente consegue ver que essa partícula fluida ela tende a rotacionar porque a velocidade entre esse ponto zero aqui e esse ponto A, né, existe uma diferença de velocidade. Então, se a velocidade no ponto A ela for maior, né, se a componente V da velocidade no ponto A for maior do que no ponto zero, então ele vai tender a percorrer um caminho maior do que a do ponto zero, certo? E o mesmo ocorre aqui para as diferenças aqui ao longo dessa direção Y, né? No caso aqui, a componente da velocidade que teria que ter valores diferentes seria a componente U. Então, veja, a velocidade angular. A velocidade angular aqui ao longo do eixo Z, né? Ela é causada por diferenças da componente V na direção X e diferenças na componente U da velocidade ao longo da direção Y, certo? Para a gente não precisar, né, decorar expressões e tudo mais, essa velocidade angular aqui, ela pode ser descrita como metade desse produto vetorial, entre o operador del, que vocês já conhecem, e o campo de velocidade. Então, se vocês quiserem calcular essa velocidade angular, basta, né, fazer a substituição de aqui os termos referentes ao operador del, né, mais a última linha referente aos componentes da velocidade e calcular o determinante aí dessa matriz, tá? Se esse cálculo aqui produzir, né, uma velocidade angular diferente de zero, então ocorre o fenômeno da rotação da partícula fluida. Porém, se essa velocidade angular for igual a zero, então a gente tem a situação de escoamento irrotacional, né? Então, esse fenômeno aqui, ele ocorre em decorrência da ação de esforços tangenciais, tá? Perceba que não é somente o componente da velocidade na direção do escoamento que causa a rotação, mas justamente as componentes nas direções adjacentes, né? Então, se existe um perfil de velocidade, se existe uma variação de um componente da velocidade em decorrência da viscosidade do fluido, então vai existir esforços tangenciais, obviamente, e aí vai promover o fenômeno de rotação, tá? Então, a condição de rotacionalidade diz respeito à inexistência de tensões tangenciais, então só ocorre essa situação no escoamento ideal ou escoamento de fluidos não viscosos.
certo? O último dos movimentos, né, dessa partícula fluida que a gente descreveu foi a deformação angular, né? E aí a deformação angular é um fenômeno que altera esses ângulos originais da partícula fluida, né, ou as linhas imaginárias que compõem ela. E a gente sabe que quando a gente estava falando lá na primeira unidade de fluidos newtonianos, a gente viu que existia uma relação entre a tensão que era aplicada e a taxa de deformação angular do fluido, né? Essa era a relação aqui dos fluidos newtonianos. Então, esse processo aqui vai ser importante para a gente relacionar como que se comportam as tensões e as deformações desse fluido. Quando a gente trabalhou, então, com essa deformação angular, a gente analisou esse ângulo interno aqui, gama, né, que era formado aí originalmente pelas linhas imaginárias dessa partícula, e dissemos, ó, que gama, ele diminuía na medida em que esse ângulo alfa, ele aumentava, ou esse ângulo beta aqui também aumentava. Então, o ângulo gama aí, a gente, que representa justamente a deformação dos ângulos internos dessa partícula, ou a taxa de deformação dessa partícula fluida, a gente pode representar aqui para as direções, para os planos, né? XY, XZ e YZ, tá? Então, esse conjunto aqui de dados é importante para justamente a gente representar o comportamento de tensão, deformação dessas partículas fluidas. Bom, então, quando a gente falou em conservação do momento linear na perspectiva diferencial, a gente pegou aquela equação para conservação do momento linear, né? Eu já tinha dito para vocês que a gente já sabia a expressão de um lado, né, da equação, que era o produto massa vezes aceleração, a gente só precisava saber representar ele na perspectiva diferencial. Então, a gente representou massa da partícula fluida. Cadê meu cursor? Será que eu tô ficando... Será que minha cirurgia não tá boa? Fiz uma cirurgia de correção de miopia no fim do ano, mas eu não sei se era para eu enxergar um pontinho tão pequeno quanto esse. Bom, então, ó, a gente sabe que taxa de variação do momento linear do sistema é igual ao somatório de forças, e o somatório de forças é o produto massa vezes aceleração, segundo a segunda lei de Newton. Então, o que a gente fez foi simplesmente representar isso para uma partícula fluida diferencial, né? Então, a aceleração ficou sendo aquele todo termo da aceleração da partícula fluida, e a gente obteve esse conhecimento lá na etapa de translação, e a gente descreveu essa massa infinitesimal como sendo ρ dxdz. Quando a gente passou para descrever essas forças, né, a gente disse que as forças eram forças de campo e forças de superfície. As forças de campo, exclusivamente sendo referentes a um campo gravitacional, e as forças de superfície se relacionando aí com o campo de tensões, né? Porque se são forças de superfície, elas geram tensões normais e tensões cisalhantes. Então, a gente tinha um tensor de tensões que representava o estado de tensão de uma partícula fluida, né? E usamos a expansão em série de Taylor para chegar nessa expressão das forças de superfície, né? O balanço de forças de superfície nessa partícula fluida. Então, com isso daqui, a gente chegava na nossa equação de conservação do momento linear. Só que perceba que aqui a gente não tem como resolver essa equação, porque a gente tem 3 componentes da velocidade, U, V e W, né? Eu tenho 3 equações, mas eu tenho também aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tensões que ainda não foram descritas e não foram relacionadas com essas componentes da velocidade. Então, o que a equação de Navier-Stokes fez foi aplicar a informação
de que o escoamento que se estava modelando era um escoamento incompressível e que o fluido que se estava trabalhando era um fluido newtoniano, sobre essas equações de conservação do momento linear, certo? Então, se o escoamento é de um fluido newtoniano, então a gente pode relacionar tensão, deformação, tal qual, né, a gente obteve, né, naquele nosso slide anterior. Então, aqui a gente tem, ó, tensões e as respectivas deformações angulares que a gente descreveu, né? Então, eu posso substituir essa relação aqui nesse tensor de tensões. As expressões para as tensões normais, geralmente a gente não encontra muita explicação nos textos de mecânica dos fluidos para esse nível, tá? Mas, se a gente relaciona essas expressões para escoamentos incompressíveis, ó, então a taxa de dilatação volumétrica tem que ser igual a zero. Então, todos esses termos aqui de taxa de dilatação volumétrica são cancelados, certo? E aí a gente obtém as nossas famigeradas e famosas equações de Navier-Stokes, onde a gente tem a representação aqui, ó, do produto massa vezes aceleração, né? Um termo referente à massa específica vezes a aceleração da gravidade, né? As forças de campo gravitacional. Um termo referente ao gradiente de pressão, que representa justamente as tensões normais, e um termo referente às características viscosas desse escoamento, tá? A nossa última consideração foi para o caso de escoamentos incompressíveis, né, que seriam escoamentos incompressíveis invistos, que seria o caso da equação de Euler, né? Então, nessa situação, não existem tensões cisalhantes, né? E aí a gente obtém justamente essa última expressão aqui, esse último conjunto de expressões para a conservação do momento linear, certo? Lembrando que o objetivo dessa análise diferencial é a gente determinar perfis de velocidade, distribuições de tensões, né, campos de pressão. Então, tudo isso a gente consegue através da resolução dessas equações aqui, desses conjuntos de equação. E sempre que vocês forem trabalhar com esses conjuntos de equações, né, eu digo para vocês para seguirem aquele passo a passo que eu disse anteriormente, né? Sempre vocês façam a lista de considerações. Em seguida, usem a equação da continuidade. E só depois é que passem para as equações de momento linear, sejam elas as equações de Euler ou Navier-Stokes. Por quê? Porque essas equações referentes ao momento linear são equações vetoriais, né? Então, por natureza, elas já são mais complexas do que a equação da continuidade, que é uma equação escalar. Certo? Ah, Lucas, mas a pessoa decora, homem, é tão impressionante. E outra coisa, na fórmula, nas provas de vocês, sempre é fornecido o conjunto de equações que vocês vão precisar usar. Não precisa decorar a fórmula de Navier-Stokes, não. Essa altura do campeonato eu acho que eu já decorei, porque, enfim, né, já vão fazer aí 7, 8 semestres dando o mesmo conteúdo. Então, uma hora a gente... Professora, por exemplo, não é nada de Navier-Stokes que é a derivada segunda da velocidade, não? Tipo, porque tá as tensões. Ah, tá, porque tu tá... Ah, foi mal. Aquele dali é a equação de Euler. Aqui é a equação de Euler. Então, a diferença das equações de Euler para equações de Navier-Stokes, porque justamente você não precisa aqui trabalhar com esses termos viscosos, né? Então, já simplifica um bocado a vida. A equação de Euler, eu não diria que ela é análoga à equação de Bernoulli. Por quê?
ela ainda permanece, né, com os termos de variação temporal. Veja só, na equação de Euler, você ainda pode ter um escoamento em regime transiente, mas ela é muito similar à equação de Bernoulli, né? Se você aplicar a equação de Euler para um escoamento em regime permanente, então todos esses termos aqui ficam sendo iguais a zero, né? E aí você fica, ó, força de campo gravitacional, gradiente de pressão, velocidade ao quadrado, sobre, no caso aqui tem que ter uma derivada, né? Mas enfim, seria uma representação bastante similar aí. Ok, meu povo? Era isso de revisão, não sei se deu certo aí para vocês, se ajudou aí em alguma coisa, eu espero que tenha ajudado. E aí, se vocês precisarem, quiserem tirar dúvida ainda de questões que tem aí no material de vocês, qualquer coisa. Professor, a senhora já fez a prova já? Oxe, já tá no cigarro. Tem um spoilerzinho da prova, não? Pelo menos a gente. Tá boa a prova. O que eu tenho de spoiler para vocês, ó, é planejamento daqui para o final do semestre. Tá lindo, viu? Só o que eu quero dizer. Muitas aulas extras. Semana que vem, um bocado de aula extra de exercícios que eu vou tudo gravar e botar no. Gatos, né? Gatos e gatas. O que eu posso fazer? Não fiz aula extra, só fiz uma aula extra na unidade 2, né? Mas aí eu tenho que cumprir a carga horária bem direitinho, né? A 12 da primeira lista. A primeira lista é qual, André? Na equação da continuidade. Deixa eu ver aqui. É essa a lista? Questão 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha que lindo, tem 2 10. 12. Essa daqui do bloco? Show. Essa questão é muito boa. Não quer dizer que vai cair na prova, mas ela é uma questão bem legal. Tá? Vamos lá. Então, o que acontece, né? Quando a gente olha para essa questão aqui, ela está falando assim, de um jato de água, ele dá o diâmetro, dá o peso do bloco, as dimensões desse bloco aqui, né? E pede para a gente determinar a vazão de água do jato que é necessária para tombar esse bloco, né? Então, essa questão aqui, ela é uma questão que ela é fundamentalmente, né, de conservação do momento linear. Então, o somatório de forças que atua sobre esse elemento aqui tem que ser... Que elemento? Meu Deus, peraí. Então, a gente vai trabalhar com a equação de conservação do momento linear. A gente pode considerar que esse processo ocorra em regime permanente, certo? O nosso interesse perceba, são nas forças que estão atuando na direção X, não é isso? A gente não tem nenhuma força aqui em Y que vá ser importante, referente ao escoamento do fluido. E qual o fenômeno que a gente está descrevendo, né? A gente tem um bloco aí, certo? Esse é o nosso bloco. Esse bloco, ele tem um dado peso, certo? A gente considera que a força-peso, ela atua aqui no centro geométrico desse bloco, tá? Então, esse bloco tem um dado peso. E
O objetivo é que o objetivo da gente, né, com o nosso cálculo, é avaliar quando é que essa força resultante aqui vai provocar o tombamento desse bloco. Então, veja só, o fluido que escoa, ele vai exercer uma força no centro aqui desse bloco, né? Ele está orientado justamente no centro desse bloco. E a gente quer que ele tombe, quer que esse bloco caia. Então, a gente vai ter um momento resultante entre essa força-peso e a força causada pelo movimento do fluido, que nessa situação aqui da eminência dele cair, né, a gente vai ter o quê? Que o momento causado por essa força referente ao escoamento, vou botar o momento causado entre essa força, por essa força, e o momento causado pelo peso do bloco tem que ser igual a zero, certo? Então, eu vou colocar FR vezes a altura dividido por 2. Por que a altura? Porque é justamente o braço de alavanca com relação a esse ponto em que ele vai rotacionar, menos o momento causado pela força-peso. Qual é esse momento do bloco? É o peso, a força, né? Vezes o braço da alavanca. Então, espessura dividido por 2 tem que ser igual a zero. Você chegou até aqui, André? Então, ó, essa aqui é a equação que a gente quer trabalhar, certo? A gente tem a largura dessa placa, a gente tem o peso, a gente tem a espessura. Falta calcular essa força referente ao escoamento do fluido. Então, ó, se o escoamento é em regime permanente, esse termo vai embora. A gente está avaliando as forças na direção X, então, na direção X não existe força de campo gravitacional. E a única força de superfície que a gente tem é a própria força FR que a gente está querendo determinar, certo? Então, essa força, por que só existe FR? Porque ele não fala hora nenhuma em pressão desse escoamento, o escoamento é para a atmosfera, né? Então, não existem outras forças de superfície atuando aí. Então, FR vai ser igual essa integral aqui de V rho V escalada A, certo? E aí, o que acontece? A gente precisa avaliar o vetor velocidade, a direção dele e o que a gente, digamos assim, quem são as forças de ação e reação, né? Então, eu destaquei aqui o bloco, né? Mas esse bloco não é o nosso volume de controle. O nosso volume de controle é essa região aqui, né? Em que a gente tem propriamente o escoamento do fluido, certo? Então, nesse volume de controle, a gente tem um fluido que entra aqui nessa seção de entrada com uma dada velocidade. Uma dada velocidade. Ele forma um ângulo aqui de 180 graus com a área que caracteriza aí essa superfície de controle, certo? E perceba que na direção X, a gente não tem nenhuma outra componente da velocidade. Só tem mesmo essa aqui, dessa seção de entrada, tá? Na direção X. Existe escoamento em Y? Existe. Mas a gente está fazendo o balanço de forças em X. Então, o que tiver de velocidade em Y não interessa para a gente agora.
tá? Então, esse termo aqui, referente à superfície de controle para esse problema, diz respeito exclusivamente à direção X, né? E aí, como eu disse para vocês, né? A gente vai ter que tomar cuidado com esse primeiro termo desse vetor de velocidade. Por quê? Porque é ele quem diz a direção da força, né? Então, perceba, V está apontando para dentro do meu volume de controle, né? Eu vou atribuir essa direção do X positivo, tá? Então, eu vou ter aqui um valor de V positivo. Em seguida, eu vou precisar, ó, do produto escalar entre velocidade e área, né? No caso aqui, esse produto escalar vai ser V vezes a área vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores nessa seção, que é um ângulo de 180 graus, certo? Então, a direção dessa força FR, né, vai ficar cosseno de 180 dá menos 1, e aí a gente fica com menos V que multiplica ρV vezes a área. Na questão, ele quer que a gente determine a vazão de água, né? Então, a vazão de água é justamente esse produto velocidade vezes a área, certo? E aí, o que a gente vai fazer é, primeiro, determinar qual que é essa velocidade, quando a gente substituir aqui nessa equação de conservação do momento, condição de equilíbrio, quer dizer, e quando a gente descobrir essa velocidade, multiplicar pela área para achar a vazão volumétrica, certo? Então, só para deixar claro, né, a gente estabeleceu aqui nessa convenção de sinais, ó, que FR é a força resultante do escoamento do fluido sobre esse bloco, né? Então, tá aqui FR. E aí a gente já tem todo o equacionamento que a gente precisa para achar. Ainda resta alguma dúvida, André, agora? Não, né? Pronto. Se alguém tiver alguma outra questão que queira que eu resolva aí nesse intervalo, que nada, disponha. Professor, nessa aí eu só não entendi de onde a senhora tirou essa expressão aí do VR ao sobre 2 e menos W. Então, é porque na questão ele diz aqui, ó, esse jato incide, né, determine a vazão de água para o bloco tombar. Então, para o bloco tombar, a força exercida pelo escoamento de fluido, né, o momento causado por essa força, menos o momento da força-peso com relação a um dado ponto, sobre o qual o fluido vai rotacionar, tem que ser igual a zero, certo? Então, tá aqui o momento da força vezes o braço de alavanca, que seria essa altura aqui dividido por 2, que é a distância até o ponto em que vai haver rotação, menos o momento do peso, né? Então, o peso vezes o braço de alavanca, que é a distância do ponto até onde vai haver a rotação. E aí, a força-peso, ela está localizada justamente no centro geométrico do objeto, né? Então, a gente tem que a distância da força-peso até o ponto de rotação, o braço de alavanca é essa espessura dividido por 2. Pode ser até uma pergunta burra que eu vou fazer agora, mas esse menos que está sendo é em relação à direção do vetor W ou é da fórmula mesmo, assim, que Que supõe menos. o menos da fórmula de FR a 2 menos W e sobre 2?
Esse menos Esse é em aqui? referência à Não, direção. é porque a gente colocou ó, que um momento dessa força daqui. O que, que vai acontecer? Essa força vai tender a empurrar o bloco no sentido horário, né? E a força peso vai tender a empurrar o bloco no sentido anti-horário. Então, o momento causado por elas duas ocorre em direções opostas, né? Deu para entender agora? Sim. Show. É isso, pessoal. Vai ser ótima a prova de fluidos. Façam as listas, vejam os vídeos antigos que tem no YouTube com resolução de exercícios, procurem os monitores. Vai dar tudo certo. Vai ser naquele mesmo esquema lá? É cada questionário para uma questão e tudo mais? Sim, tudo igual. Ok? Tá certo, professor. Bom final de semana. Obrigado. Para vocês também, fiquem com Deus. Qualquer coisa, manda aí uma notícia daqui para terça-feira, a gente está aí disponível. Obviamente não dia de domingo, né? Horário comercial, meu povo, horário comercial, tenham em mente.